Buenas, estamos em mais um Café com Zine. Antes de mais nada, eu queria te convidar para clicar em curtir a página do Facebook Engenheiro Zine e também se inscrever no canal do YouTube Engenheiro Zine para estar recebendo os nossos produtos semanais. O convidado de hoje é Ayrton Artus. Ele é médico, ex-prefeito de Venâncio Soares e coordenador geral da bancada de deputados do PDT na Assembleia Legislativa aqui no Rio Grande do Sul. Ayrton, muito bem-vindo e conta um pouco para nós sobre a tua trajetória na política e aqui no Estado. Boa tarde, noite, Zine. Uma saudação para quem está nos acompanhando. Olha, eu sempre acompanhei a política nos anos 70. Eu ainda nem tinha 18 anos, já participava das campanhas eleitorais. A primeira que eu participei, em 74, com o então candidato ao Senado, Paulo Brossard, do MDB. E no final dos anos 70, já na universidade, participei de um movimento para anistia. Inclusive, um grupo nosso aí imprimiu adesivos para carro, né? Mas uma coisa assim bem amadora, bem simples, não era nada ligado a esses movimentos mais de vanguarda, ou mesmo os organizados nas universidades e nos colégios, movimentos estudantis. E já no final dos anos 70, eu conheci a Miriam, a minha atual esposa. A minha família era um pouco ligada ao MDB, a família dela era do MDB também, mas da ala brisolista. E a partir dali, a gente começou a acompanhar muito a trajetória do Brizola, a vinda dele para o Brasil, passando por Lisboa, e o pai dela foi um dos fundadores do PDT, ela também, né? E logo depois eu entrei no PDT também, isso nos anos 80. E a partir daí, já gostava de política, já participava da campanha, né? Tive uma atuação mais firme e intensa nos processos eleitorais, trabalhando no diretório municipal, primeiro em Rio Pardo e depois em Venâncio Aires. E na campanha de 89 foi a campanha presidencial, a primeira campanha que realmente mexeu comigo. Eu tinha todo um trabalho com um grupo, tinha uma esperança na eleição do Brizola. Nós fizemos um QG, eu fiz um QG na minha casa, onde fiquei 72 horas acompanhando os resultados, baseado em estatísticas e boletins de rádios de todo o Brasil. Inclusive, eu antecipei que o Brizola não ia no segundo turno, por um cálculo matemático feito aqui, tendo como base o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Ceará, onde ele foi o estado mais votado, acima da Bahia, né, acima de Minas Gerais. E, claro, aquela frustração toda, ela até não me abalou minhas convicções políticas, mas aquele entusiasmo, né? O Lula foi para o segundo turno, a eleição preparada para o Collor ganhar, e a partir dali eu comecei a ter um olhar um pouco mais objetivo. Mas em 92 eu concorri a vice-prefeito em Venâncio Aires, numa coligação, nós perdemos a eleição, e eu fui, assim, de certo modo, muito agressivo na campanha. Era um discurso muito agudo, muito radical, mas não radical assim apenas de posições políticas, inclusive no conflito com os candidatos adversários, né? Isso aí não foi bom para mim. Isso aí fez com que eu tivesse que revisar um pouco a minha postura, o meu jeito, né? Porque eu acho que isso aí era um resultado um pouco em cima daquela frustração de que parecia que as coisas não davam certo pelo caminho normal e tal, como acontece com os mais jovens. Eu já não era tão guri assim, mas mesmo assim aquele espírito juvenil. E aí, em 96 eu concorri a vereador, aí o partido não estava forte em Venâncio Aires, não tinha vereador, era uma eleição muito difícil, polarizada entre o PDS e o PMDB, mas mesmo assim eu consegui me eleger. Eu fiz um trabalho já mais voltado para minorias,
né, fiz um programa pessoal. O nosso candidato, ele era um candidato que tinha uma rejeição interna, a convenção foi muito conturbada, né, e o candidato natural do partido foi afastado, né, e veio uma pessoa assim que era muito de direita, e um ex-prefeito da Arena, e que tentou ser candidato, ele não teve espaço, veio para o PDT, mas isso não deu certo, ele fez menos de 1.000 votos, ele fez menos de 500 votos, né? Ah, E a legenda do PDT para vereador fez perto de 5.000 votos. nossa, Então, eu me elegi com 1.300 votos na época, mas, assim, um voto maciço das mulheres e dos jovens, né? E, claro que se não tivesse esse problema na majoritária, eu acho que nós teríamos ido muito melhor. Depois eu concorri a vereador de novo no ano 2000, me reelegi. Em 2004 fui candidato a vice-prefeito, me elegi. Em 2008 a prefeito e em 2012 concorri à reeleição a prefeito, onde eu também me elegi. Nesses intervalos, entre 96 e 2000, eu fui secretário da Saúde por algum tempo e também, entre 2000 e 2004, fui secretário do meio ambiente. Então, a gente sempre tinha uma atuação muito voltada para essas duas áreas. E agora, em 2018, concorri a deputado, fiquei na primeira suplência por 199 votos, é, e, e estou na coordenadoria da bancada, que é uma convenção, é de praxe dentro do PDT, o primeiro suplente ficar nesse cargo, que ele fica próximo à bancada e fica acompanhando os trabalhos, fica emprestando um pouco a sua experiência, a minha experiência mais até ultimamente de executivo, né, apesar de ter sido vereador no passado. aí então, na última quinta-feira, a comissão, aliás, hoje é dia 12 de julho, né? Então, na última quinta-feira foi 9 de julho, né? A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprovou o parecer favorável ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021 e vai a plenário para votação. A emenda da bancada do Partido Novo para garantir o congelamento de despesas previsto na Lei Federal de Socorro aos Estados foi acolhida ao texto. E aí os deputados Giuseppe Riesgo e Fábio Osterman querem que a LDO limite de forma expressa reajustes em despesas com pessoal para todos os poderes e órgãos do Estado. Quais serão os impactos desse projeto de lei para o Estado aí? Olha, esses projetos de congelamento, eles têm sido uma experiência muito ruim. Haja visto do governo federal, no período do Temer, quando congelou os repasses para a saúde e para a educação, e foi um desastre, né? E agora, na questão do congelamento dos salários, especialmente, ele traz embutido uma injustiça muito grande, não só porque no executivo estão acontecendo atrasos, mas especialmente porque há uma disparidade muito grande, né? Então, um percentual muito grande de profissionais da área pública, mas especialmente no executivo estadual, eles já têm um salário defasado e que carece de uma recuperação. Então, uma lei dessas, ela é um balde de água fria, né, nesse segmento, que, ao contrário do que alguns segmentos políticos, especialmente mais conservadores, acham, a produtividade do funcionário público ela é o principal elemento para o Estado sair da crise. Então, é um paradoxo isso, né? Eles acham que prejudicando o salário, o funcionário, né, desanimando ele, fazendo com que ele tenha uma menor produtividade, eles vão estar arrecadando caixa, quando, na verdade, estão perdendo a oportunidade. Há muito tempo, o Rio Grande vem vindo nessa contramão. Há uma pouca perspectiva desenvolvimentista de olhar para frente, de investimento, de atrair investimento, de ter criatividade, tanta coisa na área da tecnologia hoje, criatividade e expansão de negócio, com custo baixíssimo, baixíssimo. Porto Alegre com dezenas de pavilhões, né, podendo chamar jovens para ali trabalhar e para ali instalar as suas empresas. Eu não digo só em startups, mas outras
que exige espaço físico, onde possa fazer condomínios, né, com o setor público dando uma assessoria administrativa, jurídica e tributária, né, e nesses condomínios o setor público pagar energia, pagar o aluguel. Olha, nós poderíamos fomentar muita coisa. Então, em vez de eles gastarem as energias deles pensando nisso, eles ficam sempre cortando e cortando e cortando, e está dando no que deu, né? Cada vez o Estado, veja bem, pega o Eduardo Leite, ele tem um discurso, mas na prática a ação dele é outra. A ação do Estado é quase hoje de paralisia, né? Toda vez que aparece uma oportunidade, né, de o governo se expor em relação àquilo e ele poder né, cultivar uma imagem melhor, eles levam tudo para lá. Eu não estou dizendo que o governador não tem que participar diariamente do debate em relação à pandemia, que ele não tem que ser o porta-voz das notícias do governo, mas nem por isso precisa paralisar os outros setores. Eu tenho experiência em 1 ano e pouco em Porto Alegre, na coordenadoria da bancada, a dificuldade de ter audiências com os secretários ou mesmo com os coordenadores das secretarias para levar ideias boas, para levar, né, sugestões quanto às possibilidades de desenvolvimento, especialmente no interior, onde a gente tem assim a oportunidade, é uma dificuldade enorme. Vou dar um exemplo para ti, Zinho. Venâncio Aires, ela tem uma área de 60 hectares dentro da cidade, que é ligada a uma escola agrícola. Era 90, o município desmembrou 30 para fazer um parque esportivo. Eu ainda tinha o sonho de que achava que a Copa do Mundo e a Olimpíada eram muito mais para dar um exemplo e um estímulo aos jovens a entrar no esporte, para outras coisas, mas o que se viu que os governos deixaram cair essa oportunidade, não só na questão do turismo permanente, mas a questão de trazer para dentro do esporte todo um contingente de crianças e jovens. Bom, a gente pensava que poderia fazer isso, né, depois houve uma frustração. Mas mesmo assim tem essa área, 60 hectares mais 30 dentro da cidade, junto a uma escola agrícola. Uma oportunidade do governo fazer, a área do Estado, fazer um investimento enorme. Eles não sabem que tem a área e não recebem quem tem ideias para o que fazer na área. Eu cito só esse exemplo, mas são N situações em que as pessoas querem participar, querem colaborar, e a gente vê um governo assim, olhando para o caixa ali, né, fazendo uma manobra reducionista, né, eu vou receber menos repasse, eu vou gastar menos, eu vou cuidar do pouquinho que eu tenho, mas o resto lá fora, que é o que poderia ser a solução para a saída dos problemas, não acontece. Ayrton, estamos há 4 meses num contexto de pandemia de coronavírus. Porto Alegre está se encaminhando para a 3ª semana em bandeira vermelha e com risco de bandeira preta, né, pelo colapso do sistema de saúde. Na última sexta-feira, a sua região do Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari também entraram na bandeira vermelha, infelizmente, reflexo do avanço da doença. E aí eu queria te questionar quais as ações estão sendo tomadas por parte da bancada do PDT na Assembleia Legislativa no enfrentamento ao Covid-19. Bom, os legislativos, eles por lei, muito poucos projetos que onerem os cofres públicos, que causem despesas, eles podem ser oriundos, né, das bancadas, especialmente as bancadas minoritárias de oposição, elas ainda têm mais dificuldade até para indicar. Mas a bancada do PDT, ela foi a primeira a fazer uma indicação de que as verbas de publicidade fossem um pouco direcionadas para as verbas de publicidade do Legislativo e do Executivo para o combate ao coronavírus, também de uma economia dos custos e que isso dê um valor considerável para repassar ao Executivo, e uma ideia que tinha já de emendas parlamentares, gaúchas, tentando copiar um pouquinho essa questão das emendas parlamentares em nível federal, e que o PDT achou que era melhor deixar esse dinheiro para a consulta popular, o ex-orçamento participativo. Mas
devido à pandemia, se organizou todo em um esforço. Esse dinheiro também foi canalizado, todo ele, no combate ao coronavírus. Então, essas são ações em nível de Assembleia, e, claro, também, quando o governador, mesmo sendo uma bancada de oposição, quando o governador precisou de apoio político para tomar medidas mais severas, o PDT esteve ao lado. O PDT não fez uma oposição irresponsável nesse momento. Ao contrário. Então, naquilo que a ciência demanda, naquilo que o bom senso, né, sugere, o PDT esteve ao lado, inclusive, de governos que não são aliados ideológico ou politicamente. No Brasil, o SUS é resultado da Constituição de 88, que, apesar de imperfeito, permite o acesso universal aos serviços de saúde de todos os brasileiros. Aí eu queria te questionar, Ayrton, que tu tem uma longa experiência na área da saúde, conta pra gente um pouco como era a saúde antes do SUS. Bom, eu participei ativamente até, especialmente em nível estadual e na esfera municipal, da criação do SUS. Isso começou no final dos anos 80 com as AIS, Ações Integradas de Saúde, e depois o SUDS, Sistema Único Descentralizado de Saúde, e depois o SUS, propriamente dito, isso tudo em acordo com a Constituição de 88. Era um sistema perverso, né? Perverso. Eu fiz plantão de 83, eu fiz plantões até me eleger vice-prefeito. De 83, não, até me eleger prefeito. De 83 a 2008 eu fiz plantão no hospital. Foram 25 anos. Antes do SUS, para te teres uma ideia, os agricultores tinham que pagar o atendimento. Se falava muito que o agricultor tinha que vender uma vaca, se tivesse que fazer uma cirurgia, tinha que vender galinhas, se tivesse que fazer consultas, né? Então, isso no hospital. Já em nível ambulatorial, havia uns convênios que tem até hoje, mas naquele tempo era a única opção, e os sindicatos ter ali um médico que atendesse uma consulta mais popular, uma consulta mais barata. Os postos de saúde eram chamados postos de higiene, era mais uma questão sanitária voltada para carentes mesmo, né? Então havia um vácuo muito grande. A classe média tinha uma extrema dificuldade para conseguir um atendimento condizente. Eles eram realmente ia para aquela vala comum em que as pessoas tinham que pedir um favor, né, para ser atendidas. E acontecia também, Zine, uma coisa interessante, e que a gente vê hoje o hospital de Venâncio, para te dar um exemplo, ele interna 350 pessoas, né, pelo SUS. Ele internava 1.000, porque se uma pessoa era pobre, uma pessoa não tinha dinheiro para comprar o remédio, para te investigar a doença, isso que não tinha tomografia, não tinha ressonância, não, eco recém estava começando, mas para essa pessoa poder ser diagnosticada a sua doença e tratada, ela tinha que fazer isso internada, em nível hospitalar. Olha o custo também que tinha isso, né? Mas olha o drama para as pessoas. As pessoas, em vez de consultar, tinham que internar, ela tinha que ir lá no plantão, pedir para o médico. E alguns médicos faziam isso. E outros médicos, né, o coração mais duro, então dependia muito mais da disponibilidade pessoal ou do estilo da pessoa para socorrer esse paciente. Então, antes do SUS, realmente, era um sistema muito injusto, né? Como aqueles 40 milhões de americanos que hoje são abandonados pelo seguro-saúde dos Estados Unidos, que é um assunto que a gente ainda, né, vai tocar. Mas, depois do SUS, na verdade, o nosso sistema ele é muito bom, especialmente, claro, na teoria. E na prática, eu costumava dizer, quando eu fui secretário de saúde, que a gente está a um passo da felicidade. Não precisa muita coisa para melhorar o SUS, não precisa muito dinheiro, é só um pouco mais de racionalidade, de gestão e, claro, de financiamento, né, para que se melhore a hierarquia do sistema. O que nos diferencia, por exemplo, do sistema inglês? Já aqui,
o nosso programa de agentes de saúde ele ficou estagnado. Lá já vai o agente de saúde e o médico, né? Eu instalei em Venâncio o atendimento domiciliar, o médico que vai em casa, e também instalamos, na época, oxigênio terapia domiciliar, aquelas pessoas que tinham DPOC, insuficiência respiratória, que tinham que sair de noite, quando tinha um broncoespasmo, que eles tinham que ir ao hospital para vir seu atendimento por falta de ar, a gente fez isso em casa, mas isso não é de regra, mas eu só quero que tem várias e várias opções que a gente pode implantar e nós podemos fazer com que o nosso SUS funcione ainda melhor, mas ele foi um grande avanço e certamente, quando nós tivermos no governo políticos que coloquem ele em primeiro lugar, porque até hoje, disfarçadamente, todo mundo, né, especialmente ali no período do Temer, mas isso vem desde o tempo do Fernando Henrique, são grandes vantagens para os grandes planos de saúde privados, eu nem falo da Unimed, aquilo vem da Amil, vem esses ficaram todos trilionários em cima da saúde, e agora está havendo uma questão assim muito perigosa, que é a chamada terceirização, né? E o prefeito de Porto Alegre fez muito isso, uma coisa muito, foi feito a toque de caixa, onde se perde o vínculo entre o profissional da saúde e o paciente, porque as equipes vão se trocando. Aqui, quando a gente fez uma intervenção no hospital, vários empresários de saúde vieram aqui, olha, nós queremos tomar conta da traumatologia, o plantão é com a gente, depois a UPA é com nós, mas esse sistema, isso aconteceu agora em Rio Pardo, né, sem abordar essa questão ali legal que aconteceu, o problema, mas ia um grupo de profissionais lá, atendiam durante 3 dias as pessoas que tinham fraturas, que precisavam de cirurgia, depois eles iam embora, voltava só 15 dias depois. Aí, se tu retornasse para o hospital, era um outro médico, não tinha vínculo, não tinha relação, sabe? Era uma coisa fria, e é uma coisa fria onde tem essa terceirização. É muito melhor tu reforçar a base, né, com profissionais bem remunerados e com apoio, né, em toda a hierarquia, o resultado é muito melhor. Sabe, Zini, quando eu fui prefeito, nós tínhamos aqui uma disparidade. Tinha um programa do governo federal, e tem, que é o médico de família, né? Que é um profissional que trabalha 8 horas e ele é bem remunerado, certo? Vamos pegar um exemplo, assim. Um médico de família, se ele ganha 16 mil reais, tá? E nós tínhamos outros médicos concursados que ganhavam, dependendo da época do concurso, um ganhava 3 mil, outro ganhava 4 mil, tá? E nós tínhamos um problema sério de horários, né? E também, se tu exigisse a cobrança de horário, havia uma dificuldade de, se tu trabalhar no posto de saúde, trabalhar no ambulatório do hospital, trabalhar na internação e fazer cirurgia, porque a gente sempre queria que esses profissionais também dessem uma cota do seu esforço para fazer cirurgias pelo SUS no hospital. Depois a prefeitura passou a complementar o valor que vinha do Ministério da Saúde, então os profissionais fazem as cirurgias e para o paciente ela é pelo SUS, totalmente grátis, e a gente implantou isso aqui há quase 20 anos, um severo sistema de controle de cobrança por fora. Então, não tem cobrança por fora em Venâncio, se tiver pode ir na defensoria, mas, voltando ali na questão do horário, qual é o projeto que eu fiz, e depois ele foi muito reconhecido no Tribunal de Contas. Nós implantamos um turno de 8 horas para médico, ganhando um valor, outro de 8 horas, são 40 horas semanais, certo? Outro de 20 horas semanais, 4 horas por dia, ganhando a metade. E outro de 10 horas semanais, 2 horas por dia, ganhando um quarto. Então, tem médico em Venâncio que trabalha 8 horas por dia no posto, tem uns que trabalham 4 horas por dia e tem uns que trabalham 2 horas por dia, com relógio ponto. Nós organizamos os horários, né, botamos valores condizentes, né, com o período que ele trabalha, com o relógio ponto. Por que 2 horas por dia, né? Por que a gente manteve isso? Acontece que existem algumas especialidades, super especialidades,
que elas são importantes para o serviço público, mas esse médico ele não pode ficar o tempo todo no posto de saúde. Não só pelo fato de que ele tem que se qualificar, mas ele é muito requisitado em outros segmentos, na área hospitalar. Então, ele ficar meio-dia ou o dia inteiro no posto de saúde se inviabiliza. O que ele faz? Ou ele não participa do concurso, ou ele pede demissão, ou ele quer sair mais cedo. Aquela prática, né? Não, a gente não cumpriu o horário, como era. E ficou se usava muito aquela frase que eu não gostava, faz de conta que trabalha e faz de conta que paga, faz de conta que recebe. Então, os especialistas, a maioria deles, fazem concurso para 2 horas, é importante para eles também ter uma ligação com o serviço público, é importante para a experiência deles manter um trabalho lá na ponta, né? Mas é importante eles terem um tempo para o consultório e um tempo para o hospital. Porque se ele ficar só ali no SUS, ele não se qualifica ou ele vai parar no tempo, né? Então, a gente pensou nessa... Essa é uma maneira que eu vejo até hoje, e sempre tento convencer outros prefeitos a fazerem isso, não só de valorizar o profissional, valorizar o sistema. Tu tem um sistema qualificado. Não pode ser porque é SUS, aquela coisa no Brasil, é SUS, internou para o SUS. Pô, o primeiro-ministro inglês internou no SUS. E como é que ele foi tratado? Ele bateu palmas. Então, nós temos grandes... O Bolsonaro foi operado pelo SUS. Nós temos grandes hospitais com grandes profissionais e a gente fica procurando desvalorizar. Não é o Moinhos, não é o Mãe de Deus, é SUS, sabe? É a ala privada da Santa Casa, né? A gente tem essa mania, né? Na rede, eu nem me lembro o nome das redes, aquilo, é da Golden Cross, sabe? Então, nós mesmos tratamos de estigmatizar o SUS, né? O brasileiro, o sistema, né, a imprensa, quando, na verdade, a gente tem que puxar o SUS para cima. E eu vejo que é possível fazer isso, né, com uma série de ações, e eu sempre vou procurar colaborar, né, a experiência que eu trago nisso, porque eu trabalhei, eu sou concursado no posto de saúde, como clínico, né? Eu sou concursado também trabalhei no município ao lado aqui, Mato Leitão, que depois se emancipou, né? Fiz plantões, trabalhei em consultório, agora estou mais dedicado à medicina do trabalho, mais como responsável técnico e como consultor nesse período, então não estou atendendo um volume muito grande de pessoas, mas ao longo desses quase 40 anos de formado, 37 anos de formado, eu tive a oportunidade de adquirir uma experiência muito grande, especialmente no atendimento das pessoas mais pobres, mais necessitadas, por causa que a gente vai desenvolvendo uma sensibilidade política, especialmente nós, do PDT, que participamos assim daqueles movimentos de ponta, a gente vê as coisas e a gente quer solucionar, né, esses problemas. E quando a gente tem a oportunidade de estar no poder, no caso de estar no governo, né, exercendo um cargo, a gente procura colocar em prática isso. E eu acredito que avançou bastante o sistema aqui, né? Hoje, no hospital de Venâncio, ao contrário da maioria dos hospitais aqui perto, nós temos um sistema portas abertas, graças ao Ciro Simone, né? E portas abertas é o seguinte, tu chegou ali, tu é atendido, não interessa de onde tu é. Tu pode ser do outro município, da fronteira, tu pode ser do estrangeiro, né? Se tu teve um acidente, tu teve uma fratura, tu é atendido na hora no Hospital de Venâncio. O Hospital de Venâncio tem 26 profissionais pagos em casa, além dos que estão de plantão ali, para serem chamados de forma gratuita, de acordo com as necessidades, de acordo com a especialidade. Então, é uma forma de universalização, é uma forma de tu praticar a justiça social, né? Assim como a UPA. A UPA é um baita projeto. A UPA atende a pessoa que ganha 50 salários mínimos ou a pessoa que não ganha nada da mesma forma, né? A UPA é uma coisa muito democrática. Ayrton, eu queria te agradecer muito por ter topado esse bate-papo, essa conversa, café. Tá certo. Valeu, Zine, um abraço. Valeu, um abraço.